Nasci pronto, velho. Então vai. Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tal do coronavírus. É uma pandemia que tomou conta do mundo inteiro, Portugal não é diferente e a gente traz notícias sobre ele aqui na Oliveira Imóveis, beleza? Então, antes da vinheta, clica no botãozinho aqui para curtir, né, ativar as notificações pelo sininho e bora pro vídeo. Então pessoal, a gente quis gravar o vídeo porque anda circulando muitas informações da internet a respeito do corona, sobre Portugal e não sei mais o que, fechamento de fronteiras. E hoje a realidade é qual? Hoje o país ele se encontra num estado de alerta que pede com que a população evite ir para as ruas, evite ficar circulando sem a real necessidade. As escolas estão fechadas até o dia 13 de abril. Muitos voos da TAP estão sendo cancelados, não por causa da própria TAP em si, mas a grande maioria porque muita gente está desistindo. O voo, portanto, fica com muitos bancos vazios e aí financeiramente para a empresa não é vantajoso fazer um voo. O único local no país hoje que não está decolando o voo da TAP realmente é Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E isso tudo está fazendo o que aqui no país? Está fazendo a gente ter um momento de incertezas, não só sobre Portugal, né, mas como também sobre o mercado como um todo, mercado de trabalho, as questões das escolas, se o ano letivo vai ser ou não perdido. Mas o que o coronavírus está fazendo aqui de fato? Olha, Portugal, para quem está vindo planejado, de forma planejada, hoje eu acredito que Portugal é mais seguro do que o Brasil. E eu digo isso por quê? Porque embora o epicentro da doença começou na China, na província de Wuhan, hoje o epicentro é a Europa. Mas Portugal, ele se blindou e a população teve uma consciência em relação ao vírus tão boa que, embora do lado na fronteira da Espanha os casos já chegam a praticamente 7 mil suspeitos, passando, se eu não me engano, de 1.000 casos, aqui em Portugal a gente tem um pouquinho mais de 200 casos, com um total de gente em quarentena, digamos assim, né, com suspeita, não chegando nem a 2.000, se eu não me engano. Ou seja, os números são bem otimistas, porque eles são baixos. E em comparação ao Brasil, por exemplo, enquanto aqui a gente não vê ninguém andando nas ruas, dando bobeira, dando sopa, aí no Brasil as notícias mostram que todo mundo continua indo para a praia como se não houvesse amanhã, né? E isso vai fazer a epidemia no Brasil ela ganhar números alarmantes muito mais rapidamente do que Portugal, mesmo o epicentro hoje da doença sendo aqui a Europa. Então, para quem vem de forma planejada, eu continuo achando que Portugal é mais seguro do que o Brasil. Então, para quem vem olhando tudo direitinho, tendo a certeza da escolha, se planejou financeiramente e tudo mais, eu vejo Portugal de forma muito mais segura. Mas eu faço um alerta, né? Tenha no seu planejamento um bom monitoramento dos prazos para fazer todo o processo. Por quê? Porque as coisas estão ficando mais lentas de se acontecer, né? Com menos funcionários trabalhando, muitos órgãos públicos fechados, trabalhando somente por e-mail e por telefone, o processo em si fica um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais lento. Então, no seu planejamento, considere essas questões dos prazos, porque isso sim é importante. Mas o vírus aqui em Portugal está bem controlado, por assim dizer. Portugal fechou a fronteira com a Espanha, não tem mais essa facilidade de acesso entre Espanha e Portugal, então o vírus que está lá tá para ficar lá e vejo realmente o país fazendo um controle muito grande disso. Então, se você tem esse planejamento de vir para cá de forma consciente, eu ainda acho que, comparando com o Brasil,
a gente tem um controle melhor da doença aqui do que aí do outro lado da tela, porque realmente, né, a gente vê casos dos brasileiros abusando, né, não considerando a questão da quarentena uma coisa séria. Mas, em suma, era isso, pessoal. Era falar um pouquinho do vírus, o que eu penso a respeito. Se chegar no momento de falar, não venha para Portugal, eu vou falar, eu tenho o objetivo aqui de ajudar as pessoas. Então, se for o caso, eu vou falar para não vir, mas eu ainda acho que o momento não é de se preocupar tanto por conta dessa questão do Brasil. Em comparação com o Brasil, a gente vê as pessoas aqui muito mais responsáveis do que aí. Tudo bem? O vídeo era só sobre isso. Valeu. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.